Seja bem-vindo ao canal. O nosso tema de hoje é sobre o que nunca escrever na nota de culpa. 70% dos despedimentos por justa causa são anulados no tribunal. O motivo é nota de culpa mal escrita. Se escreveu como motivo mau comportamento ou faltas constantes, a Lei 13/2023 manda reintegrar este trabalhador. Hoje eu te darei o modelo exato exigido de acordo com a Lei do Trabalho e as 3 frases que você deve apagar no seu documento ou não escrever. Primeiro, onde está a regra? Na Lei do Trabalho. A nota de culpa deve ter a descrição, circunstância dos fatos, data, hora, local, facto e prova. O empregador tem 30 dias a contar da data que tomou o conhecimento da infração para dar nota de culpa a este trabalhador. Passou dos 30 dias, o documento caducou. Em segundo lugar, o trabalhador tem 15 dias úteis para se defender por escrito. Menos que isso, o processo fica nulo. Agora vamos às frases que anulam tudo. Essas são as chamadas frases proibidas. Em primeiro lugar, o trabalhador foi demitido por mau comportamento reiterado. O juiz pergunta: qual comportamento? Que dia? Que hora? Quem viu? Se isso não estiver escrito, não existe. E como escrever certo? Como exemplo, no dia 22 de abril de 2025, às 14h30, no armazém 2, o trabalhador recusou cumprir a ordem direta do encarregado João. A função era separar a carga do cliente 3. E aconteceu isso na presença das testemunhas, Maria e Pedro. A frase número 2. A empresa demitiu o trabalhador por faltas constantes ao serviço. Por que isso é errado? Constantes, quantas faltas? Quais dias? Avisou, justificou. Como escrever de forma correta? Faltou ao serviço 15 dias no turno da manhã, sem apresentar justificativo, no prazo de 48 horas, violando o artigo 112 da nova lei. Erro 3. A minha empresa despediu o trabalhador por desrespeito à chefia e colegas. Por que considera erro? O desrespeito é subjetivo. É preciso transcrever o que foi dito ou feito. E como escrever certo? No dia 20 de abril de 2024, às 9, na sala de reuniões, dirigiu-se ao supervisor com palavras: você não manda em mim. Na presença dos colegas Ana e José. A regra do ouro, se não tem data, não tem hora, local, prova, não serve essa nota de culpa. O que anula a nota de culpa? Portanto, uma nota de culpa deve ter, em primeiro lugar, um cabeçalho, que é nome da empresa. Em segundo lugar, destinatário, que é nome completo do trabalhador, categoria e número de funcionário. 3. O assunto de nota de culpa, que é processo disciplinar, número tal, ano X. O mais importante é a descrição dos fatos. Vimos pela presente comunicar que no dia X, às tantas horas, no local Y, o trabalhador João cometeu a seguinte infração. Descreva os fatos. Isso constitui violação do artigo tal da Lei 13/2023 e da cláusula Y do regulamento interno. Em quinto lugar, é preciso trazer provas da infração que foi presenciada por Y e X, conforme o registro do ponto em anexo ou conforme imagens da câmera. Em sexto lugar, prazo de defesa em termos da lei fica a vossa chefia, nome do trabalhador, notificando, querendo apresentar a defesa escrita no prazo de 15 dias úteis a contar da data da recepção deste documento. Em sétimo lugar, local, data, assinatura do gestor de recursos humanos, assinatura do trabalhador e com a data de recepção. Imprime-se por 2 vias ou 2 exemplos, um para a empresa e outro documento fica para o trabalhador. Se este se recusar de assinar
a nota de culpa. Isso não impede o processo. Chama 2 testemunhas. Elas podem assinar declarando que o trabalhador foi notificado na data X ou Y, mas recusou receber. E no modelo da declaração, para os devidos efeitos, no dia X, às tantas horas, o trabalhador foi notificado a nota de culpa, tendo recusado assinar. Temos aqui assinatura testemunha 1, assinatura testemunha 2. Sem testemunhas, o trabalhador pode alegar que não recebeu nenhuma nota de culpa e a instituição perde. Portanto, são erros graves entregar a nota de culpa 30 dias depois. A nota fica caducada. Dar 3 dias ao trabalhador para se defender, idem, o processo fica nulo. Demitir antes de acabar o prazo de defesa. É preciso esperar a resposta deste trabalhador. Em consequência disso, qualquer desses erros anula o despedimento e a empresa é obrigada a reintegrar este trabalhador e pagar salários retroativos. Se este vídeo foi útil para si, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo.